Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. O nosso ministério é um ministério que prega a revelação da graça de Deus. A graça de Deus que é o pacto de maiores e superiores promessas. Nós entendemos que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, cabe a nós o papel de aprendermos a cada dia mais, crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Quanto mais você cresce na graça e no conhecimento, mais você entende quem você é em Cristo Jesus. E a partir deste momento, você vai assistir a uma pregação que foi ministrada pelo meu esposo, Bispo Sérgio Costa, no altar da nossa sede internacional da Igreja Cristo Vive. Nós seguimos o conselho, ou os conselhos do apóstolo Paulo. Um deles está em Colossenses, no capítulo 1, onde ele diz que nós precisamos transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10. E é isso que você vai fazer agora. Você vai receber esta palavra para que você transborde de conhecimento e entenda qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Fique atento, o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Daqui a pouco eu estarei de volta. Como os filhos no dia a dia conversam com seus pais. Era assim que Jesus se relacionava com Deus. E Paulo nos ensinou que nós podemos ter esse mesmo nível de intimidade com Deus. É o tipo de liberdade que combina intimidade com reverência. Estamos conscientes da majestade de Deus, mas somos livres para sermos espontâneos com Ele. Você deve orar e falar com Deus como um filho fala com seu pai. Em qualquer momento você tem acesso livre ao Pai. Nós temos acesso. E isto faz parte desta herança. A herança de Deus na vida do seu próprio filho, dos seus filhos. Veja o que diz Efésios 1, versículo 11 a 14. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também nós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual diz que é o penhor, é a garantia do pagamento de uma dívida, é o penhor da nossa herança. Amados, toda a dívida já foi paga através do sangue do Cordeiro, e resta para nós um descanso, o descanso de uma herança, o descanso da bênção de Deus, o descanso de que todas as promessas serão cumpridas na nossa vida. Então veja que isto é aquilo que é nosso direito como herdeiros de Deus, como filhos de Deus, como salvos de Deus. Então repita comigo: Deus me predestinou para ter uma herança e viver para o louvor da sua glória. É assim que devemos viver. Há uma herança, e esta herança nos pertence. Outro ponto que evidencia um dom que está embutido na graça de Deus é a cidadania celestial. Somos cidadãos do reino. Diz em Filipenses 3:20, diz assim: pois a nossa pátria
está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, a nossa verdadeira pátria, morada, não é onde você reside hoje, não é o nosso corpo físico, não é este corpinho aqui, não, meu amado, não é o teu corpo abençoado de Deus, não é isto é provisório, porque a nossa pátria é celeste, é espiritual. Amados, você é espírito revestido de carne, a tua verdadeira identidade é espiritual. Estamos aqui como peregrinos. Esta casa, esta habitação é provisória. É claro que ela também é a habitação do Espírito Santo de Deus, somos templo do Espírito Santo, mas ela é provisória. A real é a celestial. Então, o maior propósito da vida de um cristão é viver para Deus, é amar a sua palavra, é buscar as coisas lá do alto, aonde Cristo está assentado, e edificar a nossa mente com seus ensinamentos. A maior herança que nós recebemos é a palavra de Deus, que nos edifica, que nos dá olhos iluminados para nós compreendermos a nossa posição espiritual. Então este é o propósito da vida do cristão. Veja que o apóstolo Paulo, ele nos aconselha a buscarmos e a priorizarmos aquilo que é lá do alto para as nossas vidas. Vamos ver o que diz em Colossenses 3, versículo 1 em diante, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, quantos aqui foram ressuscitados com Cristo? Todos nós, todos somos novas criaturas. No passado, olha, nós vivíamos segundo o príncipe das potestades deste mundo. A partir do momento que nós mudamos do velho homem para uma nova criatura, o que aconteceu com a nossa carne? Mortificamos a carne, morremos, mas ressuscitamos juntamente com Cristo. E ele diz: olha, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. Olha que recomendação maravilhosa. Não nas que são aqui da terra. Aí talvez alguém diga: então, bispo, eu a partir de hoje só vou comer a palavra de Deus, não vou fazer mais nada. Não. O nosso amor é segundo Cristo. O fruto do Espírito tem que estar sempre sendo manifestado na nossa vida. É amor, é domínio próprio, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é mansidão. Tudo isto faz parte das qualidades de Deus. É olhando para o alto, é olhando para a graça de Deus, é olhando para Cristo, para que em todas as nossas atitudes, seja no pensar, no falar ou no agir, venhamos a fazer segundo os conselhos de Deus. É isto que Paulo estava mostrando, porque ele diz: ó, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então vejam que a vida espiritual deve ser prioridade na vida de todo cristão. Paulo disse que nós morremos para as coisas deste mundo e vivemos para quê? Para aquelas que estão ocultas em Cristo Jesus. Isto implica diretamente no nosso comportamento. É não dar lugar à minha carne para os vícios. É não dar lugar à minha carne por tudo aquilo que entristece o coração de Deus. É não dar lugar à minha carne para alimentar sentimentos como ódio, como raiva,
contendas, tudo aquilo que fazia parte da nossa natureza. Então, amados, pela graça, todos nós viveremos eternamente na glória, na pátria que é a celestial. E veja que este viver na glória, buscando as coisas do alto, na verdade, é um ensaio daquilo que nós iremos viver na eternidade. E esta prática, esta atitude que todo cristão tem de uma vida transformada, ela faz parte de um outro dom que se manifesta através da graça, que é o dom da santidade. Uma vida de santidade. Então, com a graça do Senhor, adquirimos o discernimento daquilo que faz parte do nosso viver em Cristo. E o melhor é termos entendimento de que temos o Espírito Santo para nos ajudar com cada uma das nossas necessidades. Mas talvez alguém diga: bispo, então significa que se eu tenho que viver uma vida de santidade, esta vida de santidade tem que ser para alcançar algo? Não, não. É o inverso. Por nós sermos salvos, por nós termos sido adotados por Deus, por nós pertencermos e termos uma herança espiritual, por nós termos uma cidadania celestial, por estas características que Deus fez através do seu sangue que nos alcançou, é que nós podemos agir com santidade. Porque senão não conseguiríamos. Isto é o resultado. Não é algo que eu tenho que buscar para alcançar, não, eu já fui alcançado e por isso eu testifico através das minhas atitudes aquilo que Cristo fez. Então veja que, por termos recebido a Cristo e cremos na obra completa da cruz, fomos habilitados, diga, eu fui habilitado a viver de modo digno do meu chamado. Você está habilitado para isso. O próprio Espírito Santo te capacitou. Efésios 1,4 diz assim: como nos escolheu nele. Veja que foi Ele quem nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Você está compreendendo que Deus te chamou para que você fosse esta nova criatura, a imagem e semelhança dele, vivendo de forma santa e irrepreensível. Graças a Deus. Então aquele que recebeu esta salvação entende o propósito da sua vida. Veja o testemunho de Paulo em 2 de Coríntios 1,12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Sabe o que isso significa? Significa que a graça do Senhor conosco nos capacita. Nós podemos dar testemunho de uma boa consciência, de uma vida em santidade e em sinceridade, mesmo vivendo diante de um mundo corrupto. Você tem esta capacidade, dada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, de não se misturar com o mundo, de não se deixar corromper. Então não fazemos buscarmos uma vida santa para alcançar algo, não, porque nós fomos alcançados pela graça através de Cristo, e por isso podemos testemunhar, podemos ter uma vida de santidade.
O apóstolo Paulo também nos ensina, através dos Colossenses, como é a vida daquele que foi reconciliado com Deus através do sangue de Jesus. Quem vive deste modo, diz a palavra, que vive tranquilo, vive em sinceridade, em harmonia com os homens, e vive em harmonia também com a vontade de Deus. Colossenses 3,12, estamos já chegando ao final, diz assim, olha a recomendação do apóstolo Paulo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Veja que Paulo estava mostrando que existe uma vestimenta, existe uma roupagem. A nossa roupa no passado era como? Era suja. Era uma roupa totalmente rasgada, totalmente imunda. Isaías diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E diz que ainda que sejam vermelhas como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então veja que a minha roupagem no passado não era esta, mas a partir do momento que Cristo manifestou a sua graça, este dom maravilhoso em mim e em você, Ele diz: revesti-vos, pois como eleitos de Deus, amados, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia. E ele diz mais: de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha quantas características fazem parte da essência de Deus que estão em você. E ele diz mais: suportai-vos uns aos outros. Sabe aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que fica no nosso pé, olha, nos catucando para nos tirar a paz? Olha, ele diz assim, ó, suportai-vos. E olha que suportar não é tolerar, não. Suportar é levar, é suporte, é ser amparo para estas pessoas. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Você já virou para o seu irmão e já disse: olha, perdão, meu irmão, por algo que eu tenha feito contra você. Perdão, minha família, por algo que eu tenha cometido contra vocês, entristecido o coração de vocês. Então ele diz: olha, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Diz mais no próximo versículo: acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Olha, veja que ele fala várias qualidades, várias virtudes recomendadas, mas ele diz o seguinte: acima de tudo isto, porém, seja o amor. O que o amor é? O vínculo da perfeição. Sabe o que isso significa? Sabe, o vínculo é isto aqui, ó, esta costura aqui, ó, da minha roupa. Isto significa um vínculo. E se não houvesse esta costura, esta aqui de trás, esta aqui, a roupa não estaria completa. Não adianta a longanimidade, a misericórdia, o perdão, se não houver o vínculo do amor, que diz que é a perfeição. Ele une todas estas qualidades. Por isso Paulo falava: ó, sem amor para nada serve, tem que existir o amor. Então ele diz: olha, que seja então este vínculo, o amor. E diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A paz de Cristo seja assim como um juiz que apita aquela falta, que dentro de nós exista um juiz, que é a palavra de Deus na nossa consciência, nos dizendo: olha, para por aí, não siga adiante, não cometa esta falta,
É isto que ele está dizendo: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Próximo versículo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. É o que estamos fazendo aqui, nos instruindo com a sabedoria de Deus. E diz: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, amados, quanto mais envolvidos com as coisas espirituais, menos espaço daremos àquilo que não edifica. Temos que estar unidos no mesmo propósito, como igreja santa que foi chamada para proclamar as virtudes de Cristo nesta terra. Este é o nosso chamado. No versículo 17 diz: e tudo o que fizerdes, tudo aquilo que você for fazer, ele diz, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Sabe o que isto significa? Qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa que você for escolher seguir, seja com ações de graças, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas bispo, agora está na moda nós irmos para o baile aonde vários cristãos vão. Analise, use o árbitro de Cristo, da paz de Cristo no seu coração, e pense: eu posso fazer isso no nome do Senhor Jesus? Eu posso estar comungando ou compartilhando de um ambiente que não é de Deus? Se for para edificar e dar graças a Deus, amém. Mas se não for, não te pertence, não é para você, porque tudo aquilo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças ao Pai. Então, amados, eu termino dizendo que em Cristo já recebemos tudo o que necessitamos. Recebemos a salvação, a adoção, o direito à herança, a cidadania celestial, a santidade como resultado de uma nova vida em Cristo, e a capacidade dada pelo Espírito Santo para vivermos de modo digno do nosso chamado. Você é importante para o Senhor. Se coloque à disposição para que através da sua vida o nome dele seja exaltado, e isto redunde em salvação para a vida de muitos que estão lá do outro lado, precisando de conhecer esta verdade a qual você foi alcançado. Diga: eu recebo os dons de Deus, da graça de Deus se manifestando diariamente na minha vida. Assim seja. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Você acabou de assistir a mensagem que foi ministrada pelo meu esposo, Bispo Sérgio Costa, no altar da sede internacional da Igreja Cristo Vive. Eu creio que o Senhor falou profundamente ao seu coração. É vontade dele que você transborde de conhecimento para que você usufrua nesta terra da vontade dele, que é boa, é agradável e é perfeita. Eu quero fazer um convite a você. Venha estar conosco no próximo domingo. Nós temos 2 grandes cultos, às 9 e às 18 horas. O nosso ministério tem toda a estrutura para receber você, sua família. Temos estacionamento, escola bíblica para crianças, berçário para bebês. E nós desejamos que você venha fazer parte da família Cristo Vive. A nossa igreja é a sua cidade refúgio. Venha aprender o que é viver sem condenação,
a graça de Deus. Amém? Que tenham todos uma excelente semana, graça e paz, e até o próximo